conseguimos louvar a Deus e cantar juntos estes louvores. Nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de meditar nas Escrituras Sagradas com todos os irmãos. Peço a sua atenção, nós vamos ler um trecho da Palavra do Senhor e vamos falar um pouco sobre ele. Na verdade, hoje seria até um tanto quanto desnecessário explicar o texto que eu vou ler. Por que isso? Porque o texto é uma fala de Jesus, é uma palavra de Jesus, em que logo após a sua palavra, ele mesmo explica a palavra. Trata-se de uma das parábolas de Jesus. E é interessante porque essa é uma das parábolas em que ele explica posteriormente o significado de cada parte da parábola. Então eu preciso aqui tomar um certo cuidado, porque a minha explicação, ela não será de maneira nenhuma melhor do que a explicação dada por Jesus. Por outro lado, será muito mais fácil para mim falar, ler e comentar sobre aquilo que Jesus mesmo já disse e ensinou. Os textos são 2 trechos, estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 1 ao 9. Então, do verso 1 ao 9 é a parábola. Jesus contando a parábola aos discípulos, às pessoas que estavam ouvindo ali no mar, na praia. E logo depois, do verso 18 até o verso 23, do mesmo capítulo 13, Jesus vai explicar para os discípulos o significado daquela parábola. Por isso eu disse que é muito fácil, e só da leitura do texto talvez você já consiga compreender o que é que Jesus estava fazendo e o que ele queria ensinar para os seus discípulos com esta parábola. É a parábola do semeador que eu passo a ler agora. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o primeiro trecho, a parábola contada por Jesus. A partir do verso 18, agora que eu passo a ler, é a explicação que Jesus deu para os discípulos do significado desta parábola. Diz assim o texto: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.
E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Portanto, aí estão os dois textos de uma das parábolas de Jesus, relatadas no capítulo 13 de Mateus, a parábola do semeador, duas partes. A primeira, a parábola propriamente dita, e em seguida, a segunda parte, a explicação que Jesus deu à parábola. Portanto, a minha fala, o meu comentário, será um comentário muito simples e talvez nem seria necessário, se você observou bem o que é que Jesus está dizendo com esta parábola, o que ele pretende ensinar e, principalmente, o que ele pretende provocar no coração dos seus discípulos. E, mais ainda, o que é que ele pretende, nesta manhã, com esta palavra, provocar em nossos próprios corações. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Semana passada eu falei sobre isso, a minha mensagem foi sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então Jesus, por muitas e muitas vezes, nos seus ensinamentos, ele se referiu ao reino de Deus. E isto deve nos chamar a atenção. Mas como explicar estes mistérios espirituais a seres humanos limitados na sua compreensão como somos nós? É muito profunda esta mensagem do reino de Deus. Então, a alternativa de Jesus foi usar parábolas como instrumento de ensino. Parábolas eram formas de ensinar usando elementos da natureza ou do cotidiano, algo conhecido de seus ouvintes, para explicar uma realidade mais profunda sobre o reino de Deus. E no capítulo 13 de Mateus, há um conjunto de 7 delas, 7 parábolas, que são intituladas Parábolas do Reino, Parábolas do Reino de Deus. Eu recomendo que você, mais tarde, ainda hoje, ou durante a semana, faça a leitura completa deste capítulo 13 de Mateus e observe 7 parábolas, todas elas são relacionadas ao reino de Deus, tratam do reino de Deus, da sua chegada, de como ele se desenvolve no mundo. E com exceção da primeira delas, todas começam com esta expressão: o reino dos céus é semelhante a. E aí vem o complemento, o elemento comparativo. O reino dos céus é semelhante ao semeador, é semelhante à pérola, é semelhante à rede, e etc. Então Jesus faz uma comparação de elementos do cotidiano, de acontecimentos conhecidos da população da época, para exemplificar o que significa este reino de Deus que ele está trazendo e que ele está anunciando às pessoas, à multidão e ensinando aos seus discípulos. Esta é a parábola do semeador. Esta que nós vamos falar agora e que estamos lendo é a primeira delas, que é conhecida como parábola do semeador. Uma parábola contada e explicada por Jesus. Vamos olhar então esta primeira parábola, a parábola do semeador. Em primeiro lugar, esta parábola ensina sobre como a mensagem do reino de Deus é recebida pelas pessoas. Como as pessoas recebem, como o coração das pessoas recebe esta mensagem do reino de Deus. E, embora a mensagem fosse uma boa notícia, muitos a rejeitaram. Se você lê os evangelhos, você vai ter claramente esta informação. Nem todos aceitaram e receberam a mensagem do reino de Deus trazida por Jesus Cristo, proclamada por Jesus Cristo.
Em segundo lugar, nós precisamos também aprender e observar que esta parábola ensina que as pessoas responderão à mensagem de maneira diferente conforme os desejos dos seus próprios corações. E Jesus está ciente disso, e é por isso que ele conta esta parábola, apresentando diversos solos, que são os corações humanos, e as respostas, como cada um deles se comporta. E você deve observar também, meu irmão e minha irmã, que um destes solos, ele se identifica com o seu coração. Você certamente vai se identificar de alguma maneira com um desses tipos de solos que Jesus está usando na parábola para comparar ao seu coração quando responde à mensagem do reino de Deus. Jesus está ciente de que nem todos vão responder da mesma forma. E ainda no terceiro lugar, uma terceira observação, é que aqui nós aprendemos que a mensagem é a mesma. A mensagem do reino de Deus, durante todo o ministério de Jesus, foi sempre a mesma. Ele nunca mudou a sua mensagem para atender a este ou aquele desejo específico de alguém, para atender a um determinado público que poderia não gostar da mensagem. Às vezes nós vemos muito isso, as pessoas tentando adaptar, melhorar a mensagem, fazer umas certas modificações para ficar mais agradável ao paladar. Jesus nunca fez isto. A mensagem do reino é a mesma. Ela surta o efeito positivo ou negativo, não importa. Jesus não muda o conteúdo da sua mensagem. E também o mensageiro Jesus é o mesmo. É sempre Jesus proclamando a mensagem do reino. Então, se a mensagem é a mesma, o mensageiro é o mesmo, que muda são os corações que ouvem a mensagem. Estes corações que ouvem a proclamação da mensagem do reino de Deus são diferentes e respondem à mensagem de formas diferentes. Então o problema não está na mensagem e nem no mensageiro, mas nos corações que ouvem esta mensagem. Havia uma multidão na praia, muita gente estava ouvindo Jesus, mas nem todos acreditaram. O ministério todo de Jesus, muitas pessoas ouviram a mensagem do reino de Deus, mas nem todas acreditaram. Nós proclamamos hoje, no século 21, a mensagem do reino de Deus, mas nem todos acreditam nesta mensagem, aceitam esta mensagem. Então, eu gostaria de falar sobre esta parábola que eu disse que é ensinada e explicada, e de uma forma muito simples, chamar você, meu irmão, minha irmã, para observar, enquanto olhamos para estes diversos solos, para esta parábola contada por Jesus, para a explicação que ele dá, para que você vá fazendo uma análise do seu próprio coração e respondendo a esta palavra do Senhor para você nesta manhã. O conteúdo da parábola está registrado nos versos 3 a 8 que nós lemos. Do verso 3 até o 8, você então vai ler o conteúdo desta parábola, que é, posteriormente, então, como eu disse, explicada nos versos 18 ao 23. Se você tem dúvida, não entendeu a leitura da primeira parte, quando você vai para o verso 18, Jesus está com seus discípulos dizendo, olha, esta parábola que eu contei lá, se vocês não entenderam, se tiver alguma dúvida, então ela significa o seguinte. E aí, esta é a facilidade, né, da nossa compreensão, que está exatamente no fato de que o próprio Jesus, depois de ter ensinado a multidão, ele vai dar essas explicações detalhadas aos seus discípulos. E basicamente, se você quisesse
resumir esta palavra, se você quisesse encontrar a essência desta parábola de Jesus, basicamente, a parábola é sobre Jesus, a mensagem do reino que ele traz, que ele anuncia, e o fato de que muitos não creriam nesta mensagem. A mensagem, a parábola do semeador, fala sobre Jesus e o reino que ele anuncia, e que muitas pessoas não creriam nesta mensagem. O semeador é o próprio Jesus, explicação da parábola. A semente é a mensagem do reino. O semeador, Jesus. A semente é a mensagem do reino. É a palavra de Deus que o Messias traz. E os tipos de solos são os corações dos homens. Os corações não são iguais e a receptividade à mensagem não é a mesma. Basta você observar diante de uma mensagem proclamada pelo pregador, pelo evangelista. Quantas são as pessoas que decidem-se por Jesus, que compreendem de fato esta mensagem do reino, das boas novas de salvação, que acreditam na vinda de Cristo Jesus como Messias Salvador, que trouxe com ele a paz e a vida para a humanidade, vida eterna, através da sua morte e da sua ressurreição. Esta é a proclamação do reino. E como o seu coração, meu irmão e minha irmã, responde à mensagem de Jesus? Essa é a ênfase desta parábola. Como é que os nossos corações respondem ao reino de Deus e a esta linda, bela mensagem que Jesus nos anuncia? Vamos ver então esses diferentes solos, como Jesus fala na parábola e como ele explica a parábola para os seus discípulos. Em primeiro lugar, ele fala de um coração aparentemente indiferente, se podemos dizer assim, que é aquela semente que foi semeada à beira do caminho. E eu vou ler o verso que fala da parábola e a explicação que ele dá para a gente relembrar e ir meditando aos poucos, parte a parte, neste texto da parábola. O verso 4, então, como eu disse, é explicação, aliás, o verso 4 é o texto, e a explicação, verso 19. 4 e 19. Diz assim o 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E aí no 19 ele diz, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Fica claro, não, irmãos? O que é que Jesus está dizendo com esta semente que ficou à beira do caminho? Facilidade, ela não penetrou no solo duro e as aves vieram e comeram e arrancaram esta semente. E isso descreve uma pessoa que ouve, mas não entende a palavra, ela não responde favoravelmente a esta palavra, a semente não consegue penetrar neste solo. Semente que não penetra no solo torna-se rapidamente comida de pássaro. Jesus refere-se a isso como uma ação até mesmo diabólica que arranca a boa semente que foi semeada. E quando a mensagem é rejeitada, aí então às vezes nós pensamos, será que nós temos que mudar a mensagem, alterar essa mensagem, para que essas pessoas que não a receberam possam recebê-la de uma forma melhor, de uma forma mais rápida? E aí Jesus diz que a mensagem não é o problema, mas o coração que a recebe, este sim é o grande problema. O segundo solo que Jesus se refere, trata-se ali de um coração provavelmente impulsivo, né? Aquele solo pedregoso que Jesus se refere, e isso está lá no versos 5 e 6, e a explicação nos versos 20 e 21 que eu leio aos irmãos. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as
plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E a explicação, a partir do verso 20, Jesus diz: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então vejam, os irmãos, Jesus está dizendo que alguém recebeu a palavra, e a recebeu logo, prontamente, com alegria. É aquele momento agradável, né, quando muitas vezes o pastor está pregando na igreja e alguém é tocado e vai à frente e chora e se prostra diante de Deus. Mas aí Jesus diz: todavia, verso 21, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse é o coração que parece aceitar a palavra. Ele levanta-se, ele aceita um apelo evangelístico, ele tem um entusiasmo inicial, ele está motivado no começo, responde de maneira imediata, mas em seguida perde esse entusiasmo e abandona a fé. Talvez você conheça algumas pessoas que já tiveram esta reação. Nós ficamos entristecidos porque as pessoas aceitaram a Jesus, receberam este evangelho, creram nesta palavra, passaram a conviver com a comunidade cristã, e logo depois você percebe que ele abandonou a fé, que ele já não está mais querendo saber de nada do que diz respeito a Jesus, vira as costas para aquilo que ele afirmou há momentos atrás. Jesus disse que quando vem a provação, a aflição ou a perseguição, essa pessoa abandona a sua fé. Por que isso acontece? E Jesus diz que é porque as raízes não eram profundas. Veja como Jesus está usando a experiência do cotidiano e fica muito claro para todos os que ouviram e para nós também: toda planta que não tem raiz profunda, ela é arrancada com facilidade, ou ela morre facilmente com o sol forte, porque ela não tem condições de sobrevivência diante das intempéries, diante do sol quente. As raízes não eram profundas, disse Jesus. Enquanto as coisas estavam boas, estavam firmes em Jesus, mas quando tudo dá errado, não querem mais nada com o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo a respeito deste solo pedregoso. O solo era raso. As plantas até brotaram, pareciam plantas boas, mas não tinham resistência para perseverar. Quando saiu o sol, secaram e morreram. Mas aí o Senhor Jesus também refere-se a um terceiro tipo de solo, que ele chama de um solo espinhoso. Os espinhos cresceram. E aí a gente poderia dizer que este é aquele coração preocupado e talvez com as coisas erradas. O verso 7 fala sobre este solo espinhoso, e no verso 22 nós temos a explicação. Diz assim o 7: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E a explicação no verso 22 diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então a pessoa responde ao evangelho, mas há outros desejos, há outras preocupações em seu coração que acabam sufocando o seu desejo pelo reino de Deus. E Jesus tinha razão ao dizer isso naquela época, e hoje esta mensagem não está desatualizada.
Muitas pessoas alimentam no seu coração desejos relacionados a esta vida, ao tempo presente, às coisas materiais, focam nas coisas materiais e abandonam aquilo que pertence ou as riquezas do reino de Deus. Onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Esta pessoa está preocupada com esta vida, tanto que ela não consegue focar o seu coração no que é mais importante, no que é mais precioso, que é a mensagem do reino de Deus, que Jesus está proclamando lá para a multidão e para nós hoje, neste tempo. E por causa destas preocupações, a fé é abafada, exatamente o que Jesus está dizendo. A pessoa passou a crer neste evangelho, ela recebeu esta palavra do reino de Deus, ela até optou por começar a crescer e a desenvolver esta fé em Deus, mas logo ela foi abafada pelos novos valores ou por outros valores desta vida que ganharam mais força do que a palavra e o reino de Deus. Ele pode até professar a sua fé, mas é uma fé superficial. Na expressão de Jesus, o engano das riquezas a sufocam. É assim que ele afirma. O engano das riquezas. É um engano das riquezas que a sufocam. Ele está dizendo que a riqueza do mundo é enganosa. Nós somos levados, às vezes, a pensar que as coisas neste mundo podem proporcionar a satisfação que prometem. Quem é que nunca pensou que apenas um pouco mais de dinheiro tornaria a vida muito melhor? Será que isto é tão realidade, tendo em vista que as pessoas que conquistam bens materiais, muito dinheiro, nem sempre são tão felizes assim? Ao contrário, muitas vezes são as mais infelizes. O Senhor Jesus diz: as riquezas do mundo são enganosas. A mensagem entre espinhos é triste, porque a terra parece boa. Ela penetrou na terra, ela encontrou lugar para progredir, para germinar. A planta está crescendo e pode dar fruto, mas estes obstáculos a sufocam. Mas, meus irmãos, Jesus termina esta parábola com uma boa notícia, é que o quarto solo ao qual ele se refere é um solo fecundo, que faz brotar, que tem toda a possibilidade de brotar. E no verso 8, ele fala sobre isso, explicando no verso 23, diz assim: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. E lá no verso 23, na explicação, ele diz assim: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Esta é a pessoa que ouve, recebe e vive a mensagem do reino de Deus. Há um elemento que distingue o solo bom dos demais: a fecundidade. Não somos perfeitos, meus irmãos, não somos sem pecado nesta vida, mas damos frutos quando abraçamos o reino de Deus. E estes são aqueles que ouvem e entendem, que vivem de acordo com o Evangelho. Os seus corações foram completamente transformados, as suas raízes se aprofundaram na terra boa. Ele entende e vive esta mensagem do reino de Deus. Este solo é tão frutífero, diz Jesus, que ele dá uma excelente colheita a 100, a 60, 30 vezes. Como eu disse no início, meus irmãos, explicações muito simples, porque o próprio texto já deixa muito claro o significado e o que é que Jesus está chamando-nos para decisão,
para responder o que é, para o que Ele nos chama. Que respostas nós vamos dar a esta parábola de Jesus sobre o reino de Deus? E concluindo, eu diria que, ao ouvirmos esta mensagem dos solos, Jesus nos pergunta: qual é o solo do seu coração, meu irmão e minha irmã? Como está o solo do seu coração? Ou seja, como é que você tem recebido esta mensagem do reino de Deus? Ou, voltando para o passado, como é que você um dia recebeu esta mensagem e como é que o reino de Deus está se desenvolvendo em você e na sua vida? Que tipo de receptividade você tem dado à mensagem do reino de Deus? Talvez você ouviu e a palavra foi retirada do seu coração. Muitas pessoas, a um determinado tempo, lá no passado ou recentemente, talvez esta seja a sua experiência presente. Você ouviu esta mensagem, mas descartou do seu coração. Não deu atenção a ela. Talvez você tenha ouvido a mensagem e até aceitou esta mensagem, mas passado algum tempo, o seu coração se esfriou. Esta fé que você alimentou no começo se esfriou e logo você deixou e está distante de Jesus, distante de Deus. Ou talvez você tenha ouvido esta mensagem do reino, mas ela foi sufocada por interesses maiores das coisas deste mundo. Ou a expectativa de Jesus. E esta é a nossa expectativa para o teu coração nesta manhã. É de que haja uma terra fértil, que o seu coração seja uma terra fértil, que recebeu ou que recebe a palavra, que ela germine e produza frutos na sua vida, no seu coração. Simples assim, mas com um significado profundo para a sua vida, para a sua existência neste mundo. Este é o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. E mais uma vez, ao final desta palavra, eu recomendo que você conheça não apenas esta, mas as demais 6 parábolas de Mateus capítulo 13, porque elas vão trazer ao teu coração mensagens profundas e desafios a respeito de recepcionar, de receber a palavra, a mensagem do reino de Deus que foi proclamada ao mundo e a você está sendo proclamada nesta manhã. E certamente, quando você compreender e receber esta mensagem do reino de Deus, a sua vida será profundamente transformada por Jesus Cristo e por seu reino. Em nome de Jesus, que Ele abençoe a sua vida